Quais são os principais desafios em garantir a saúde mental das crianças e adolescentes? Olha, a gente vive num mundo de policrises, né? A gente tem muitos desafios, dependendo da infância, quando a gente fala das múltiplas infâncias, tem muitos desafios de saúde mental. Seja a própria pobreza, a fome, são desafios de saúde mental que afetam o corpo e, portanto, a mente. A formação. A formação, a violência. Como é que eu quero que uma criança estude se tem uma guerra deflagrada? Balas perdidas numa comunidade. Como é que eu quero que uma criança se dedique ao desenvolvimento se ela não tem acesso à natureza perto de casa? Como é que eu quero que uma criança diminua a ansiedade se eu tô o tempo inteiro clicando ela em elementos que o design é feito para gerar ansiedade? É um design persuasivo. Para gerar compulsão. Para gerar compulsão. Que é mais que ansiedade. Gente, é o que está nas nossas mãos e nas mãos das crianças são cassinos. Exatamente. As pessoas não perceberam. A gente transforma os cassinos na palma da nossa mão. São elementos de cassino, eles chamam de loot boxes, né? Que elemento daquele, sabe, do... Pra ficar pegando a sua atenção. Então, quando a gente discute digital e telas... Mas você tá falando isso, tem uma coisa mais grave. Um dos aplicativos que está tendo acesso a crianças já estão botando jogos para crianças. Jogos mesmo. E assim, ninguém está percebendo. Está entrando como de graça. Tá? Só que você tá fazendo jogadores compulsivos nessa idade que teriam que estar sendo inspirados e conhecendo muitas outras coisas. A natureza, o tempo. E sem roubar a atenção dessas crianças e adolescentes por um tempo que é tão fundamental, que é o tempo da infância. A gente está roubando as infâncias das crianças, deixando elas sozinhas no mundo digital e deixando elas num design que foi feito de serviços e produtos que não foi feito para elas. Foi feito para gerar compulsão. Para gerar essa ansiedade. Essa necessidade daquilo. Não é à toa que a saúde mental dessa geração de crianças e adolescentes está tão comprometida. E, na verdade, é uma saúde do corpo. O corpo está parado. O corpo não está na natureza. O corpo está comendo sem a consciência necessária, sem o acesso a produtos e serviços não ultraprocessados. Ou seja, para cuidar da mente, a gente vai ter que cuidar desse direitos de crianças e adolescentes. Agora, o que vocês podem fazer? Acho que é uma pergunta que pode vir de maneira positiva. Procure a natureza no seu entorno. Seja uma formiguinha andando num pequeno espaço que você tem, seja a janela, um espaço de céu que você tenha. Toda criança tem direito de ver estrelas, de olhar para as estrelas e entender que tem algo muito além dela. De ela se inspirar com as luzes que começaram lá há bilhões de anos, que talvez nem existam mais. E esses pensamentos da natureza podem ajudar muito nessa lógica de saúde mental, na saúde do corpo. Então, dedique um tempo diário de natureza, tome vitamina N todos os dias. Vitamina N, exatamente. E proporcione para a sua criança, para a criança que você conviva, esse espaço. Tem muitos pediatras, inclusive, têm receitado natureza. Exatamente. Botar na família, literalmente, na receita. Dose de natureza. O que é muito positivo, porque vai possibilitar que a gente possa ressignificar esse cotidiano da criança. É importante. Então, olhando para a saúde mental, vamos olhar para o que está no nosso entorno. O que tem capturado a nossa atenção e a nossa mente. Você está falando uma coisa, assim, nunca me justificou na cabeça por que não tem super-heróis crianças. Porque crianças precisam ser inspiradas. E por que super-herói é sempre lá na frente? O adulto. Né? Se você também não inspirar, o que vai inspirar é isso aqui. Né? Esse adultocentrismo, né? O que vai inspirar são pessoas, e a gente sabe que existem pessoas que inspiram muito positivamente, existem outras pessoas que inspiram a consumir droga. Tornam aquilo uma coisa, um status dentro de uma comunidade. Né? Ou tornam o inspirador, tá cheio de joia, tá cheio de ostentação, inspirando que as crianças querem o quê? Eu quero aquilo quando crescer. Ele Elas é o poderoso, têm que querer ele que dá todas as revolucionar regras o aqui, eu quero mundo. ser igual a Elas ele. têm que... Exatamente. Então, assim, falta isso, super-herói infantil. E que a natureza também seja esse espaço de inspiração. Que seja o cenário do super-herói infantil. A força desse super-herói vem da natureza. Eu vou brincar aqui seriamente, que seja a própria natureza. Exatamente. Com a força dos passarinhos. Pode. Que a gente valorizar a beleza que é
cada uma das dimensões de outras vidas, né? E a gente voltar a se inspirar, porque a gente se inspira. As músicas, as músicas mais belas certamente foram inspiradas na natureza, seja humana ou seja de outros espaços. A ciência, como a gente falou, a filosofia tá ligada à natureza. Então essa inspiração, a gente precisa retomar o espaço da natureza como esse compromisso, né, de inspirar as crianças. Não é só soltá-las, mas é inspirar. Você tem uma obrigação de inspirar. E trazer a natureza de volta para as escolas, para as comunidades, para as famílias. E a gente se encontrar de novo nesse espaço, em conjunto. Não só em espaços fechados, de ar-condicionado, e que não tem esse encontro que dá tempo para a gente ser humano e ser vivo, na verdade. Né? Tá falando algo tão legal. Quando eu era criança... o Alto da Boa Vista, que é um lugar aqui que é uma estrada que passa dentro da Floresta da Tijuca. E a gente fazia piquenique no Alto da Boa Vista. Então, nos espaços que a gente ficava com os adultos, a gente corria ali com as crianças o dia inteiro. Eu nunca mais vi o tal do piquenique. Cada um levava o bolo, levava não sei o quê, cada mãe levava uma coisa... E aquilo era diversão de domingo, de sábado. Olha, esse é um bom movimento, hein? Pra gente voltar aqui. Vamos restaurar os piqueniques comunitários. Os piqueniques comunitários. Cada um leva uma coisinha. Não fica pesado pra ninguém. Não, e o que você tá falando, às vezes quando a gente eu adorava vai dar uma orientação a um pai, né? Uma escola de pai. Como eu posso conduzir? Mas aí eu vou gastar. Gente, um piquenique... Você faz lá, cozinha o ovo, leva a frutinha. Que gasto você vai ter para brincar num parque? Ou então eles falam assim, mas é inseguro. Mas se forem 20 famílias... Não vai estar. 20 famílias, todo dia, criança brincando na rua, é a solução para a segurança pública, tá? Quanto mais gente na rua, cuidando da rua, todo mundo junto, eu diminuo. Menos a gente vai ter. Menos vai ter violência. Certeza. Exato. E quanto mais natureza, mais saúde, inclusive mental. Saúde mental. Sim. Com certeza. Oi, queridos, aqui é a Bia. Tô passando para compartilhar uma notícia maravilhosa com vocês. Nosso aniversário de 1 ano do Pod People está chegando e preparamos uma noite inesquecível com convidados super especiais que vocês não vão querer perder. Estamos muito felizes em receber a talentosa, maravilhosa, necessária Nani People, atriz, humorista, cantora e showwoman. Nani traz uma perspectiva única e inspiradora sobre a vida e as relações humanas. Com sua presença marcante e contagiante, ela garantirá momentos de muitos risos e também muita reflexão. O nosso evento será no dia 16 de julho de 2024, às 20 horas, no Teatro Claro Mais, Rio de Janeiro, em Copacabana. Garanta já o seu ingresso clicando no link que está aqui embaixo. E venha celebrar com a gente o primeiro aniversário do Pod People. Vai ser uma noite repleta de surpresas, aprendizado e muita emoção. Estamos ansiosos, positivamente, é claro, para ver você. Até lá, não vai faltar, eu te espero.